Esse vídeo não tem a intenção apenas de ser uma introdução aos pensamentos de Pascal, como também uma tentativa de pensar a subjetividade e o foco existencial a partir da abordagem que ele faz. Blaise Pascal ele foi um filósofo francês, nascido em 1623 e 1662. Ele foi um físico, matemático, filósofo, teórico francês. Pascal ele teve uma boa educação, baseou-se em princípios sólidos morais, em ensino da história, da filosofia. Ele, órfão de mãe desde cedo, ele foi guiado pelo pai na educação. Aos 11 anos, ele escreveu um tratado sobre os sons, baseando nas suas experiências. Aos 17, ele inventou uma máquina aritmética, que a gente pensa na calculadora, atual calculadora, que a primeira calculadora surgiu com a criação de Pascal. A trajetória dele na ciência se deu, em boa parte, nos estudos de cálculos nas ciências. Ele ampliou a teoria de Torricelli sobre a pressão atmosférica. Aos 30 anos, ele passou a interessar por questões religiosas, principalmente a questão dos milagres. Envolveu-se com o jansenismo, que a gente vai falar aqui hoje. Essa corrente de pensamento do jansenismo era difundir a ideia de que a razão é a mãe das heresias. Então ele passou a ter uma vida mais reclusa, cultivando uma contemplação religiosa. E é interessante por quê? Porque como que ele vai falar uma coisa dessa, sendo que ele é um filósofo? Então nós vamos ver como é que isso vai influenciar nos seus pensamentos, nos seus escritos. Ele morreu aos 39 anos de idade, mas ele teve uma vida intelectual fértil no pouco tempo que ele viveu. Inicialmente, ao cercarmos da filosofia pascaliana, especificamente sobre os pensamentos, somos levados a reconhecer diversas abordagens que por vezes parecem paradoxais, em especial no que se refere à subjetividade, como nós vamos ver nessa videoaula, Só que a gente tem que, antes de entrar no foco, a gente tem que fazer algumas considerações. A primeira delas, que é a mais comentada, é o fato de que, devido ao estado de saúde dele, ele tinha vezes que ele tinha um estado de saúde frágil, até por isso ele morreu cedo, então ele interrompia seus escritos, e inúmeras vezes aparentemente ele tinha uma finalização de um raciocínio que talvez poderia ser melhor explicitado para evitar falsas interpretações, apesar de não estar incompleto, para quem era feita a sua visão como um todo. Outro ponto importante é que após a morte dele, diversas discussões giraram em torno do que deveria ou não ser publicado, o que poderia ser aprovado, porque a Igreja Católica tinha algumas querelas com o jansenismo. O jansenismo, a gente já falou, o Pascal se aliou ao jansenismo, ele definindo assim uma sequência, uma organização que influenciou as demais organizações. E por último, apesar da reunião de seus pensamentos, de seus escritos, tentar seguir uma ordem já predefinida por ele, conforme eles forem encontrados, é difícil dizer com certeza como ele se reuniria. Se ele faria um liame entre eles, ou até mesmo se excluiria algum ponto controverso ou mais refletido, ou ainda quais deles ele acabaria incluindo em sua apologia ao cristianismo, porque todos sabemos que ele queria escrever uma apologia ao cristianismo, inicialmente esse era o projeto de Pascal, escrever uma apologia ao cristianismo. No entanto, se fazer uma abordagem evolutiva, a gente pode fazer uma análise de seus escritos, fazendo alguns recortes, que de uma certa maneira perpassam todos os pensamentos, e dão foco às discussões já realizadas por diversos comentadores. Essa será a tentativa do que eu vou fazer aqui nessa videoaula, traçar uma possível trajetória de seus pensamentos que corroboram com perspectivas contemporâneas, tais como o existencialismo. Então vamos pensar primeiro a ideia de natureza humana. Partindo para a análise dos fragmentos, tendo como foco a ideia de subjetividade, somos levados à abordagem do que se chamava na época de natureza humana. Nesse contexto é que se desenvolveu o jansenismo ao qual Pascal aderiu, o qual defendia elementos já presentes na concepção aristotélica, entre eles a ideia de substância. Agostinho entendia por natureza aquilo que podemos dar o nome de substância. Sabemos que Santo Agostinho tentou resgatar a filosofia grega, assim como Tomás de Aquino. Pascal, ele seguindo a tradição cristã e agostiniana, também parte do seguinte princípio muito frisado pelo jansenismo, o de que o homem, tendo se afastado de Deus, afastou-se de sua própria natureza. Santo Agostinho não pode admitir a existência de duas naturezas, uma decaída ou corrompida e a outra natureza pré-adâmica, perfeita e virtuosa, visto que ele se distanciou de suas posições maniqueístas anteriores. O mal é a ausência. Antes ele admitia as duas concepções, o mal e o bem. Aí não, para ele não, o mal é a ausência. Quando Santo Agostinho fala de segunda natureza, ele a coloca em termos que a distanciam do conceito original de natureza. Por isso, ela se torna miserável e paradoxal. É nesse contexto que surge o conceito do nada pascaliano.
A gente vai ver nos pensamentos. No mesmo sentido, seguindo a tradição medieval, o jansenismo considera a substância como aquilo que subsiste por si mesmo. Aí daí a palavra substância, ou seja, Deus e, por conseguinte, o homem em sua primeira natureza. O homem então só teria uma natureza em Deus, e tendo se afastado dele pelo pecado original, afastou-se de si mesmo e de sua essência. A natureza do homem se tornou esparsa em inúmeras qualidades passageiras. É o que a gente vai ver nesse fragmento 323. Que é o eu? O homem que se põe à janela para ver os passantes. Se eu estiver passando, posso dizer que se pôs à janela para ver-me? Não, pois não pensa em mim em particular. Quem gosta de uma pessoa por causa de sua beleza gostará dela? Não, pois a varíola que tirará beleza sem matar a pessoa fará que não goste mais. E quando se gosta de mim por meu juízo ou por minha memória, gosta-se de mim? Não, pois posso perder essas qualidades sem me perder. Onde está, pois, esse eu, se não se encontra nem em corpo nem na alma? Carreau, ele no seu livro, chama-se L'Invention du Moi, ele vai falar o seguinte: ele observa que Pascal ele não utiliza o termo francês je, tal como Descartes em suas meditações. Quando ele pergunta qu'est-ce que c'est je suis, o que eu sou, mas utiliza o termo moi, qu'est-ce que c'est le moi, ou seja, ao invés de ele perguntar aquilo que eu sou, ele vai perguntar o que é esse eu, o eu interpretado como objeto, pois o moi em francês ele será um pronome substantivado e não na sua função de sujeito. Agora, segundo Carreau, le moi é uma expressão tipicamente pascaliana e traduz a substancialização cartesiana. Contudo, paradoxalmente, a substantivação do eu é o ponto de partida para a sua dessubstancialização. É interessante porque, quando a gente vai falar em substância, a gente vai tentar falar fazendo uma correlação com a ideia de natureza também, aquela ideia medieval. Em Pascal, levando em consideração a tradição agostiniana, só podemos pensar na dessubstancialização do eu nos termos mencionados anteriormente, quando consideramos a natureza decaída. Porque, se a gente falar, como que a gente pode pensar em natureza? Somente na natureza pré-adâmica, ou seja, depois do pecado original não existe uma natureza humana. Nem mesmo o código cartesiano é capaz de salvar o eu desse vazio substancial. Descartes chega a uma resposta à dúvida hiperbólica, a uma primeira certeza, e esse era o seu objetivo inicial epistemológico. A gente sabe que Descartes, quando ele propõe um discurso do método, na meditações metafísicas, ele vai fazer, na verdade, uma tentativa de combater o ceticismo, é um ideal epistemológico. Mas a substância, apesar que ele chega a essa ideia da substância do eu, mas a substância do eu continua desancorada. Utilizando uma expressão do Paul Ricoeur, perde toda a determinação singular, toda indicação espaço-temporal. Por isso, a redução cartesiana tem consequências impraticáveis. É preciso primeiramente desconstruir o sujeito cartesiano e mostrar que esse sujeito não existe, ou melhor, que ele não pode existir na esfera na qual Descartes o afirma, a filosofia. Essa é uma afirmação da Thelma Birchall, no seu artigo A Marca do Vazio, Reflexões sobre a Subjetividade em Blaise Pascal. Pascal não traz uma resposta ao que é o eu, mas destitui a metafísica que tentava trazer tal resposta. Ou seja, o recurso linguístico, o uso do moi, soma-se ao próprio teor do fragmento, a impossibilidade de aprender o eu substancialmente. E é exatamente por reconhecer que as qualidades são de empréstimo, e que não são o que faz o eu, de vez que são perecíveis, na prática amaríamos a substância da alma de uma pessoa abstratamente e algumas qualidades que nela existissem. Isso não é possível e seria injusto. Disso a gente pode concluir que a pergunta qu'est-ce que c'est le moi não possui uma resposta a respeito da substância do eu, antes lhe dá uma noção de indefinição. Essa indefinição nos remeteria a duas possibilidades. Problema meramente epistemológico-metafísico, a impossibilidade de apreender o eu, e outro, ontológico-metafísico, a negação da substância do eu. Contudo, Pascal segue indubitavelmente a tradição jansenista e agostiniana, considerando o nada do homem sem Deus, que só é pensado em termos teológicos, visto pressupor os estados de natureza pré-adâmica ou pós-adâmica. Ou seja, a natureza decaída não é propriamente uma natureza, pois ela é vazia, sem substância. Nesse sentido, o problema não parece restringir a uma mera impossibilidade epistemológica, mas se refere a um tipo de miséria ontológica. Então, nós podemos ver então que Pascal, aderindo a essa tradição jansenista, ele já começa
a influenciar a sua filosofia, né, a ter uma tendência a desconsiderar a ideia de natureza humana. É fundamental que a gente compreenda essa ideia para a gente tentar fazer uma correlação com o existencialismo da forma que ele é colocado na visão contemporânea, principalmente a visão sartriana.